Olá, sou Luciana Genevan, sou doutora em Literaturas de Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, sou professora da Educação Básica e integrante do grupo de pesquisa África e Brasil, Repertórios Literários e Culturais, liderado pela professora Terezinha Taborda Moreira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao minicurso Oralidade, Escrita e Leitura na Educação Básica, Literatura Cabo-Verdiana. Olá, eu sou a Elaine Andrade, eu sou doutora em Literaturas de Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, sou professora da Educação Básica Regular e faço parte do grupo de estudos África e Brasil, Repertórios Literários e Culturais, coordenado pela professora doutora Terezinha Taborda Moreira. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao minicurso denominado Oralidade, Escrita e Leitura na Educação Básica, Literatura Cabo-Verdiana. Este minicurso integra o primeiro seminário internacional de literaturas africanas de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana Genevan e, junto com a minha colega, professora Elaine Cristina Andrade Pereira, iniciaremos a apresentação deste minicurso. O objetivo do minicurso é apresentar leituras de duas obras literárias, quais sejam o poema Ilhas, de Jorge Barbosa, e o conto, ou Quando Santo Antão é Apenas Silêncio, de Dina Salustio, que encenam a insularidade da República de Cabo Verde, cada qual conforme seu contexto de produção. Sabemos, contudo, que há desafios múltiplos atualmente para se abordar a literatura na educação básica, sobretudo literaturas africanas de língua portuguesa, conteúdo curricular previsto na Base Nacional Comum Curricular, pela Lei 10.639 de 2003. Dentre esses desafios e dificuldades mais evidentes, podem se destacar a formação dos professores e a produção literária disponível. Diante do exposto, torna-se importante justificar a relevância do texto literário em sala de aula. Para tanto, citamos um fragmento de entrevista da professora Márcia Marques Moraes, professora da Pontifícia Universidade Católica de Minas. Citamos agora o trecho da entrevista da professora Márcia. O texto literário traz minimamente a seu leitor duas experiências ímpares. A primeira, de ordem pessoal, subjetiva e psíquica, qual seja o exercício da incerteza, dos sentidos, ipso facto, do sentido da vida, que nos constitui a todos. A segunda, de ordem coletiva, intersubjetiva e social, qual seja o exercício de vivenciar uma arena de vozes plurais, multívocas e paradoxais. Tudo isso no texto, na literatura, onde mergulha o leitor e realiza em projeção as potencialidades do seu psiquismo e de sua sociabilidade, que, simultâneas no seu interior, organizam-se em suposta sucessão nos significantes literários. Daí a necessidade imprescindível da literatura, da leitura literária na sala de aula. Moraes, 2020. Conforme a Base Nacional Comum Curricular, o processo de ensino e aprendizagem do componente curricular língua portuguesa considera o texto em suas múltiplas formas como centro das práticas de linguagem,
relacionando o texto, relacionando os textos aos seus contextos de produção e desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos orais e escritos em várias mídias e semioses. Essa multiplicidade de textos está estruturada em eixos organizadores que perpassam a educação básica. Então, são esses eixos organizadores que orientarão a nossa abordagem neste minicurso, quais sejam oralidade, escrita e leitura. Para iniciar a nossa abordagem sobre a literatura cabo-verdiana, vamos apresentar geograficamente a localização da República de Cabo Verde. Cabo Verde é um país insular localizado em um arquipélago no Oceano Atlântico. E nós estamos apresentando o aspecto geográfico, porque o aspecto geográfico é fundamental em algumas abordagens temáticas. Como nós abordaremos a temática da insularidade, buscamos apresentar os aspectos geográficos da ilha. Iniciamos a apresentação citando um trecho do poema de Jorge Barbosa. O mar, dentro de nós todos, no campo da morna, no desejo da viagem que fica em sonhos de muita gente. Jorge Barbosa, 1941. Podemos visualizar as ilhas que compõem o arquipélago de Cabo Verde, nesta imagem. Essa imagem é ilustrativa também de uma das ilhas. Agora, passo a palavra à minha colega, professora Elaine Andrade, para apresentar brevemente o poema Ilhas, de Jorge Barbosa. Elaine, a palavra é com você. Obrigada, Luciana. Olá. Breve leitura do poema Ilhas, de Jorge Barbosa. Um olhar possível sobre o arquipélago de Cabo Verde. A poesia cabo-verdiana do século XX. Segundo os estudos de Ana Mafalda Leite, a poesia cabo-verdiana do século XX iniciou-se a partir da Revista de Cabo Verde. Contudo, foi na década de 1930, com a revista Claridade, que os ideais da antes colônia portuguesa conquistaram maior expressão artística e crítica da realidade. Tais poetas cabo-verdianos, pioneiros, se inspiraram na escrita dos autores do modernismo brasileiro, como foi o caso de Jorge Barbosa. A poesia de Jorge Barbosa. Entre os poetas cabo-verdianos, tem-se Jorge Barbosa, conhecido pelo seu fascínio em relação à obra poética do brasileiro Manuel Bandeira. O autor nasceu na Ilha de Santiago, em 1902. As temáticas abordadas por esse poeta refletiam sobre as condições geográficas das ilhas de Cabo Verde, repercutidas por meio da presença recorrente da insularidade e a dicotomia ir-ficar. A escrita de Jorge Barbosa revela também a condição cabo-verdiana de Ilhéu. A poesia de Jorge Barbosa. Houve nele um conflito permanente entre a pequenez do arquipélago, marcado pelo sofrimento e a imensidão do mundo que o mar separa. Além disso,
O mar, na poesia cabo-verdiana independente, assume um papel preponderante, visto que, ao aprisionar os nativos no arquipélago, aumenta a imaginação de novos mundos, onde se possam enriquecer e travar novos conhecimentos. Desse modo, ao que tudo indica, encontramos na literatura de Jorge Barbosa uma interdependência entre um cotidiano marcado por fatos reais e um imaginário, na medida em que a imaginação alimenta soluções para a realidade vivida, embora nem sempre se materialize. Assim, a sua obra tem sempre presente a questão da viagem, podendo ser essas vertentes mencionadas encontradas no poema Ilhas. Agora, faremos a leitura de fragmentos do poema Ilhas. Ilhas, a Jaime de Figueiredo. Que ameaças pairam nas montanhas majestosas, Santo Antão, a bárbara melodia das águas nas ribeiras, Ribeira Grande, Ribeira do Pau, Ribeira da Torre, que, às vezes, crescem rumorosas, caudalosas, e levam árvores, casas, pedregulhos. São Vicente, a miragem do Porto Grande, gin, uísque, o tabaco loiro e o carvão e o telégrafo dos ingleses. A miragem, a decadência do Porto Grande, Santa Luzia deserta. São Nicolau é um presépio que se desfez, tudo passou de vez, o seminário, os cônegos, o bispo, na rota inevitável do tempo. Ilha do Sal, das areias brancas, das marinhas brancas, cristalites de sal, ao sol, por todos os lados. Boa Vista, a cena imprevista das areias marchando sobre a vila. Queijo do Maio, saboroso e são, nos lanches humildes, com melão, em anos de fartura. O delírio do batuque no terreiro, vadias de Santiago, contorcionando, espamando os ventres no ritmo quente do batuque, essa dança ancestral. Paira no ambiente esse dolente cansaço do calor tropical. No fogo, há fumo ainda a sair do vulcão. Foguetes estalam no ar por toda brava, contagiando a harmonia de cores e de flores da gracílima paisagem. E depois, lá vão, outra vez, tristonhos, os emigrantes, América, mar largo, amores distantes, saudades crioulas das mornas de Eugênio. O poema Ilhas, de Jorge Barbosa. O poema Ilhas é dedicado ao poeta cabo-verdiano Jaime de Figueiredo. Tem como possível temática a insularidade de Cabo Verde. Também demonstra abordar a diferença entre nacional e nacionalismo. Aparenta destacar que a fronteira de todas as ilhas é o mar. Há uma aparente preocupação autoral em concatenar as ilhas de maneira pertinente e harmoniosa. Agora, faremos uma nova leitura, agora, de fragmentos específicos do poemas Ilhas, relacionados justamente às 10 ilhas que compõem a República de Cabo Verde. E, após a leitura de cada um desses fragmentos, faremos algumas observações com relação a esses fragmentos. O poema Ilhas, de Jorge Barbosa. Que ameaças pairam nas montanhas majestosas, Santo Antão. Santo Antão é a ilha mais verde
de Cabo Verde e é também a ilha de águas mais abundantes. São Vicente, a miragem do Porto Grande. Provavelmente, São Vicente é a ilha que melhor representa Cabo Verde. A miragem, a decadência do Porto Grande, Santa Luzia deserta. Atualmente, Santa Luzia é uma ilha desabitada. Ela já abrigou um pequeno grupo de agricultores no século XVIII. São Nicolau é um presépio que se desfez. Tudo passou de vez. O seminário, os cônegos, o bispo, na rota inevitável do tempo. São Nicolau é uma ilha agrícola de Cabo Verde. É muito montanhosa e está sujeita à seca. Ilha do Sal, das areias brancas, das marinhas brancas, cristalites de sal, ao sol por todos os lados. Ilha do Sal é uma ilha turística de Cabo Verde, de exuberante beleza. Boa Vista, a cena imprevista das areias marchando sobre a vila. Boa Vista é uma ilha conhecida pelas dunas de areia e pelas paisagens vulcânicas, semelhantes à lua do deserto de Viana. Essa ilha tem registrado em sua história um passado marcado pela boemia. Queijo do Maio, saboroso e são nos lanches humildes com melão em anos de fartura. Este fragmento refere-se à Ilha do Maio, refere-se às riquezas produzidas na Ilha de Maio, já tendo sido elas responsáveis por um passado de abundância. O delírio do batuque no terreiro, vadias de Santiago. Na ilha de Santiago, localiza-se a capital de Cabo Verde, denominada Praia. Por isso, o ambiente é mais urbano. Nela, há a preservação mais acentuada da cultura pré-colonial do país. No fogo, há fumo ainda a sair do vulcão. Este fragmento refere-se à Ilha do Fogo, na qual há um vulcão ativo. Foguetes estalam no ar por toda a Brava, contagiando a harmonia de cores e de flores. A gracílima paisagem. A Ilha Brava é preservada e utilizada para estudos. Considerações. O poema Ilhas demonstra construir uma imagem equilibrada do arquipélago de Cabo Verde. Possibilita a reflexão acerca da naturalidade de que, nem sempre, o que simboliza uma ilha cabo-verdiana simboliza outra. Trata-se de uma possível leitura do arquipélago de Cabo Verde sob o olhar do ex-colonizado e não do colonizador, consoante ao que registra os documentos oficiais. Agora darei sequência abordando um conto de Dina Salustio, Bernardina de Oliveira Salustio. Nasceu em 1941, em Santo Antão, Cabo Verde. Foi fundadora da Associação dos Escritores Cabo-Verdianos. A autora tem sua estreia na literatura cabo-verdiana em 1994, a partir da publicação da obra de contos Mornas Eram as Noites. Ainda em 1994, publica o livro de contos infanto-juvenil, A Estrelinha Tlim Tlim. O livro A Louca de Serrano, cuja primeira edição é de 1998, inaugura o romance cabo-verdiano de autoria feminina. Após essas informações sucintas sobre Dina Salustio, faremos a leitura de fragmentos do conto intitulado Ou Quando Santo Antão é Apenas Silêncio.
Sem como nem porquê, Santo Antão tornou-se o tema preguiçoso da conversa de espera. Ninguém falava de ninguém, fosse conhecido, parente, amigo ou mito, como se nada tivesse importância no espaço imaginado. A ilha era apenas ela, no sentido inicial da concepção, intocada e intocável. Em silêncio, eu tinha o gozo do voyeur, espreitando, descobrindo amores, ameaças, desafios, armadilhas, sereias, gongons, veleiros, temporais e calmarias, e o mar do canal. Ainda eram partes do corpo da ilha-mãe, e todos e cada um tinham algo a acrescentar às lembranças dos outros. As palavras cruzavam-se no ar, num exercício antidiálogo, e chocavam-se ao baterem em mim. Um dos presentes falou em energia, e falando, a respiração tornou-se-lhe mais lenta, o olhar mais estreito, as narinas trementes, os gestos pensativos e saudosos de quem já participou da força guardada daquela terra e inscreveu nas suas opções. Depois calou-se e afastou-se para um canto, desligando-se do grupo que não acusou nenhuma reação. Eu venho à ilha quando me pressiona uma necessidade incontrolável de escuridão. Disse-me. Ok. Era um dado novo para mim. Sorri-me, Santo Antão, ou a capacidade constante de me causar espanto. Depois aprendi que escuridão é silêncio. E pode ser, uma casinha pendurada no cume de uma rocha ou uma lamparina que se apaga à medida que nos sentidos se incorporam os contornos e o mundo se ausenta para a construção do espetáculo. A escuridão pode ser, uma onda imensa, onde na crista ou nas entranhas negras me confronto com um silêncio vazio e estranho, dolorosamente vazio, loucamente estranho. Horas decorridas e é madrugada. E o outro lado da ilha, que se afasta no ciclo perpétuo dos encontros e desencontros. Hoje, na sala de espera, a lembrança de Santo Antão e de um silêncio chamado escuro. Faremos algumas considerações sobre o conto, denominado ou quando Santo Antão é apenas silêncio. O conto encena silenciamento e escuridão da ilha de Santo Antão, por meio de vocábulos que remetem à ausência de som e luz, os vocábulos que marcamos de amarelo no texto, sugerindo contraposição entre esse conto e o título da obra, Mornas eram as noites. Conforme Simone Caputo Gomes, o título dessa coletânea de contos de Salustio reitera a associação da prosa com o poético, ao dar relevo à morna, modalidade musical típica de Cabo Verde, que veicula a poesia oral. Tradicionalmente, canto de mulher, o entendimento do lugar cultural da morna no mundo cabo-verdiano pode derramar outras luzes sobre o título, como Música eram as noites, é uma leitura para Mornas eram as noites. Então, esse título que começa neste conto com ou quando Santo Antão é apenas silêncio, pode ser antecipado pelo título da obra. Músicas eram as noites, né? Ou mornas eram as noites, ou quando Santo Antão é apenas silêncio.
contrapondo o silêncio à musicalidade do lugar. Salustio amplia as possibilidades de leitura do espaço insular, demonstrando alternativas de compreensão de uma literatura e de um espaço que são plurais, o que pode ser observado pelo emprego do conectivo ou, que se repete na narrativa. Agora apresentamos as imagens de alguns expoentes da literatura cabo-verdiana, apenas como uma forma de apresentar esses poetas, contistas, romancistas para o público deste minicurso, que é um minicurso de apresentação breve, sucinta da literatura de Cabo Verde. Temos aqui, então, as imagens de Baltazar Lopes, Manuel Lopes, Jorge Barbosa, Onésio Silveira, Ovídio Martins, Corsino Fortes, Orlando Amarilis, Vera Duarte Dina Salustio, e Germano Almeida. são representantes da literatura cabo-verdiana, aos quais nós dedicamos este minicurso. agora seguem algumas das nossas referências bibliográficas. Caso haja algum questionamento, deixamos o nosso contato. Muito obrigada. Muito obrigada.